Ministro da Praça dos Três Poderes, de volta aos estúdios na bancada Carlos Eduardo Cunha, apresentador. A sessão desta quinta-feira, a partir de agora, já estamos com as imagens ao vivo aqui do prédio do Supremo Tribunal Federal, em geração da TV Justiça, da entrada dos ministros indo aos respectivos lugares e também, claro, o Ministério Público. E nós acompanharemos a sessão plenária da tarde desta quinta-feira, como sempre, aqui na TV Justiça, ao vivo, direto do plenário. Obrigada, podemos nos sentar. Todos os ministros de pé no plenário agora se assentam. Desejo a todos a imagem se aproxima. Ao centro da tela, a excelentíssima ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Do plenário do Supremo Tribunal Federal, neste 23 de fevereiro de 2023, quinta-feira. Saúde em especial os queridos colegas, ministra Carmen Lúcia. Ministra Rosa Weber, presidente do STF. A senhora vice-procuradora-geral da República, senhores e senhoras advogados presentes, senhores servidores, e passo de imediato a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da terceira sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Em imagem aberta, mulher de pé, à esquerda da excelentíssima ministra presidente. Presidência da senhora ministra Carmen Rosa Lília Weber, Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário. Senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e André Mendonça. A imagem ao centro da tela, mulher de pé, cabelos ausentes, justificadamente, os senhores cabelos ministros iluminados, Carmen abaixo dos ombros. Vice-procurador-geral eleitoral, doutor usa uma Paulo beca preta sobre os ombros. Abriu-se a sessão às 14 horas Tem e uma 45 porção de papéis minutos, em suas mãos. sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Consulto os eminentes pares sobre eventual complementação. Em imagem aberta. Observação quanto à ata da sessão anterior. Vista da mesa do plenário, a mesa em formato da letra U invertida. Ao centro, a excelentíssima ministra Rosa Weber, presidente do STF. Ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, os dias finais de fevereiro, permitam-me relembrar, reservam-nos duas importantes datas em nossa história constitucional. Amanhã, dia 24 de fevereiro, completam-se 132 anos da promulgação da primeira Constituição republicana em nosso país. Precisamente em 24 de fevereiro de 1891, o Congresso Constituinte, presidido por Prudente de Moraes, apreciando o projeto na imagem elaborado sentada ao de centro início da pela mesa, Comissão de na cadeira da presidência, mulher de pele branca usa veio a óculos de grau, promulgar a cabelos primeira curtos, loiros, Constituição sob a égide veste da roupa República no Brasil, azul turquesa, precedida em nossa história constitucional usa toga preta sobre os apenas ombros. pela Carta Política do Império do Brasil, outorgada pelo imperador Dom Pedro I em 25 de março de 1824. Como destaca o site histórico do município de Marechal Deodoro, terra natal do proclamador da República, o Marechal Deodoro da Fonseca, e primeira capital do estado de Alagoas, já em 3 de dezembro de 1889, o governo provisório nomeara uma comissão especial para elaborar o projeto de Constituição que seria apresentado ao Congresso Constituinte da República, este eleito sem a restrição do voto censitário e instalado exatamente um ano depois da proclamação da República, com seus trabalhos encerrados em fevereiro de 1891. Quando da promulgação da Constituição, Prudente de Moraes, que posteriormente veio a ser o terceiro presidente da República do nosso país, primeiro civil a ocupar esse cargo e também o primeiro eleito diretamente, afirmou, aspas, o Brasil, a nossa pátria, de hoje em diante tem uma Constituição livre e democrática com o regime da mais larga federação, única capaz de mantê-la unida, de fazer com que possa desenvolver-se, prosperar e corresponder. Discurso no plenário do Supremo, a excelentíssima ministra Rosa Weber, presidente do STF. Na América do Norte. Modelo este, sublinho eu, que tanta influência exerceu sobre o pensamento de Rui Barbosa, cujo centenário de falecimento vamos rememorar agora no próximo dia 1º de março.
especialmente quanto à forma federativa, especialmente, repito, ao papel do Poder Judiciário na proteção da supremacia constitucional, fatores que se tornaram pontos cruciais na nossa organização jurídico-política. Essa primeira Constituição republicana, com 91 artigos, a que se incorporaram em sua estrutura formal as disposições transitórias, com apenas 8 dispositivos, sofreu uma única alteração, a Reforma Constitucional de 1926, introduzida no governo do presidente Arthur Bernardes, e veio a ser revogada com a superveniência da Revolução de 30, que pôs fim ao período histórico da República Velha, também denominada Primeira República. Graças a ela, salientava Seabra Fagundes, o judiciário do Império, que se limitava a dirimir controvérsias de direito privado, foi substituído por um poder que, detendo competência para a guarda dos direitos individuais contra o arbítrio estatal, passou a ser, aspas, fiador da seriedade do regime como construção política, pois ao declarar a prevalência da lei suprema em face de atos legislativos ou administrativos que a afetavam, o que fazia o judiciário era preservar as próprias instituições republicanas pela contenção dos demais poderes nas suas órbitas estritas de ação e pela garantia ao indivíduo da sobrevivência dos seus direitos, fossem quais fossem as prevenções contra eles armadas. Fecho aspas. E chegamos assim, senhores ministros, ao segundo evento deste final do mês de fevereiro que temos a celebrar. 2 dias depois de promulgada a Constituição de 1891, 2 dias depois, o presidente da República editou o decreto número 1, a determinar em seu artigo 1º, aspas, o Supremo Tribunal Federal se instalará Ministra Rosa Weber, presidente do STF. A 13h, na sala de sessões do antigo Supremo Tribunal de Justiça, sob a presidência interina do presidente deste, que fará, perante o ministro da Justiça, a solene promessa de fielmente cumprir os deveres do cargo e a receberá de todos os outros membros do novo tribunal. Fecho aspas. Assim, senhores ministros, na próxima terça-feira, dia 28 de fevereiro de 2023, estaremos a comemorar também o aniversário dos 132 anos de instalação deste Supremo Tribunal Federal, realizada a primeira sessão plenária no solar do Marquês do Lavradio, na antiga capital da República, o Rio de Janeiro, em 28 de fevereiro de 1891. Essa primeira sessão foi presidida pelo ministro João Evangelista de Negreiros Saião Lobato, o Visconde de Sabará, tendo sido eleito presidente do Supremo Tribunal Federal o ministro Freitas Henrique e vice-presidente o ministro Aquino e Castro. A Corte iniciou seus trabalhos com um número de 15 ministros. De início precariamente instalado, o Supremo Tribunal Federal funcionava em dias alternados na mesma sala da Corte de Apelação do Distrito Federal. O Visconde de Sabará chegou a protestar contra a situação, pois os ministros não dispunham nem mesmo de gavetas para guardar seus papéis. Somente em 1895, os dois tribunais vieram a funcionar em salas separadas. Em 1902, o Supremo passou a um prédio próprio e exclusivo na Rua 1º de Março. E em 1909, se instalou no edifício da Avenida Rio Branco, Rio de Janeiro, onde permaneceu até 1960, quando transferido para Brasília. Menciono esses pormenores
não apenas pelo sabor histórico, mas porque, nas atuais circunstâncias, a evocação do passado joga luzes sobre o presente e fomenta a confiança no futuro, pelo exemplo de sucesso na superação dos obstáculos que a rememoração de antigas dificuldades faculta. Assim como o Supremo Tribunal Federal dos primeiros anos não permitiu que carências iniciais de estrutura o tolhessem, na missão confiada pela Constituição de 1891, hoje demonstramos, neste plenário reconstruído depois do vandalismo de 8 de janeiro último, o dia da infâmia, que ataques contra a estrutura física dessa Suprema Corte jamais serão capazes de impedir o pleno exercício da jurisdição constitucional nos termos comandados pela Constituição Cidadã de 1988. A história do Supremo Tribunal Federal é uma narrativa de resiliência, e essa resiliência é o melhor antídoto contra qualquer aventura antidemocrática. Como vaticinou Leda Boechat, ao historiar a memória da Corte, as crises vêm e vão, mas a instituição permanece. Senhores ministros, senhora ministra, convido vossas excelências e a todos que nos assistem a visitar, a partir do próximo dia 28, a exposição intitulada 132 anos da instalação do Supremo Tribunal Federal no Salão Branco desta Corte. Que o contínuo trabalho de resgate da vasta memória deste Supremo Tribunal Federal nos auxilie a reposicionar o Tribunal enquanto instituição republicana em seu devido lugar na mente e no coração de todos os brasileiros. Ministra recebe porções de papéis. Ministro, senhora ministra, para continuidade de julgamento, a ação direta de inconstitucionalidade 4.727, sob a relatoria do ministro Edson Fachin, em que requerente o governador do estado do Amapá, e relativa às ODSs 10 e 16. Consta da papeleta que, após os votos dos ministros Edson Fachin, relator, Alexandre de Moraes e Luiz Fux, que julgavam improcedente a ação, e dos votos dos ministros Gilmar Mendes, Roberto Barroso, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que divergiam em parte do relator para julgar parcialmente procedente a ação direta e declarar a inconstitucionalidade da expressão, aspas, no prazo de 90 dias, fecho aspas, contida no artigo 8º da Lei 1.600, de 28 de dezembro de 2011, do Estado do Amapá, o julgamento foi suspenso. Ainda o registro de que o ministro Marco Aurélio, em sessão virtual, em que houve o pedido de destaque, votou no sentido de acompanhar o relator. Colho agora o voto da eminente ministra Carmen Lúcia. Senhora presidente, senhores ministros, senhor ministro relator, Edson Fachin, senhora vice-procuradora-geral da República, senhores advogados... Carmen Lúcia, ministra do STF. Que acompanham esta sessão. Senhora presidente, como a Vossa Excelência vem de fazer referência, esta é uma ação direta de inconstitucionalidade que foi ajuizada pelo governador do Amapá contra uma lei estadual 1.600 de 2011 que autoriza o Poder Executivo a instituir o programa Bolsa Aluguel daquele estado. Foi afirmada pela autoridade, a autora dessa ação, inconstitucionalidade formal, porque a iniciativa desta lei não seria do Poder Executivo, e como estaria fixando obrigações para o Poder Executivo, não se poderia dar, portanto, como válida a norma criada.
e também a inconstitucionalidade material pela circunstância de que o salário mínimo foi estabelecido como critério para a fixação desta bolsa. Como Vossa Excelência também acaba já de mencionar, o Supremo superou a questão da inconstitucionalidade formal, porque inexiste, no caso, a criação de órgãos fixados ou aumento de despesa que pudesse ser de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. E na inconstitucionalidade material, fixou-se também na esteira da jurisprudência desta Casa que não se estaria a fixar o salário mínimo para fins de remuneração ou coisa que o valha, mas apenas como critério para a fixação, para a instituição deste benefício. Eu estou, de maneira extremamente singela, senhora presidente, senhores ministros, acompanhando nesta parte da inexistência de inconstitucionalidade formal, o ministro relator, e também da ausência de constitucionalidade material no que se refere à fixação do salário mínimo como critério definidor do benefício. Entretanto, houve divergência, que também já foi acentuada, no sentido da procedência parcial, para se definir que, como no artigo 8º desta lei do Amapá, estabeleceu-se que o Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias, estabelecendo normas necessárias para a operacionalização do programa, os senhores ministros divergiram nesta parte do ministro relator para declarar procedente, considerando que, neste caso, haveria afronta ao princípio da separação de poderes, estabelecendo o Poder Legislativo um proceder com prazo fixado. Eu estou nesta parte, senhora presidente, com todas as vênias do eminente relator, acompanhando a divergência para declarar a inconstitucionalidade da fixação deste prazo, mas apenas queria realçar que esta é uma lei autorizativa, fica o Poder Executivo autorizado a instituir. Nós estamos dizendo que ela é válida. Se é uma autorização, não se poderia mesmo fixar prazo, porque, neste caso, muda, inclusive, a natureza do diploma legal e estaria criando uma vinculação que precisa de ser considerada. As condições que o Poder Executivo acha que precisa de ter, pode isso ter influência na questão orçamentária. De toda sorte, acho que aqui, neste caso, e por isso estou acompanhando a divergência com as vênias do ministro relator, acho que não se poderia ter essa fixação para se garantir a rigidez do princípio da separação de poderes. E o meu realce, senhora presidente, é no sentido que, a despeito disso, eu não sou taxativamente contra haver a possibilidade, num determinado caso, na pauta ADI 4727, requerente governador do Amapá, julgamento de ação contra a lei do Estado do Amapá que institui o programa Bolsa Aluguel para famílias de baixa renda. Proporcional. E por isso nós temos, e o ministro Gilmar lembrava há pouco, o mandado de junção, porque não se pode esvaziar, por exemplo, um direito que tenha sido regulamentado pelo próprio Poder Legislativo com prazo para o Executivo, ele nunca fazer e, com isso, esvaziar a atuação do Poder Legislativo. Quer dizer, mão dupla. Nem o Legislativo obriga o Executivo, nem o Executivo também, em homenagem e garantia do princípio da separação de poderes, poderia, de alguma forma, desnaturar a atuação necessária do Poder Legislativo para se dotar de eficácia e efetividade plena um determinado direito, por exemplo. Não é este o caso. E a maioria dos casos, e a nossa jurisprudência, muitas vezes mencionada nos votos divergentes quanto ao princípio da separação de poderes, faz sim, presta reverência a este princípio constitucional magno da democracia e, neste caso, não teria realmente como se sustentar a fixação deste prazo. Eu apenas estou dizendo que pode ocorrer, em algum caso, de haver um atuar do Poder Executivo, e ele, não o fazendo, abrir espaço para que se questione a duração da omissão e da inércia, que, neste caso, incorreria em inconstitucionalidade. E por isso é que eu estou votando no sentido de considerar inconstitucional a fixação dos 90 dias estabelecido pelo legislador do Amapá para se operacionalizar, regulamentar a forma de operacionalização, mas com esta lembrança, que, eventualmente, a fixação deste prazo atende ao princípio da proporcionalidade e da eficácia plena de normas constitucionais e, por isso, eventualmente, poderia, portanto, se dar uma definição, se não de prazo fechado,
mas de prazo proporcional para um atuar, para um proceder do Executivo. Mas faço apenas a ressalva que nós estamos estabelecendo que, ou pelo menos é fundamento da maioria dos votos divergentes, que haveria uma quebra do princípio da separação de poderes, como se nunca em nenhuma instância, sequer o Poder Judiciário poderia dizer que há uma inércia ou omissão inconstitucional. E acho que nem é este o atuar deste Supremo Tribunal, tanto que o mandado de injunção, nós tivemos muitos casos, em situações de aposentadoria, por exemplo, que anos depois o Legislativo não tinha regulamentado, de maneira que aquele direito ficava em desvalia. E só fazendo essa ressalva, exatamente a mesma situação. Tá bem? Então, apenas com esta ressalva, no sentido não de me contrapor, mas de anotar que o direito se faz para que os direitos fundamentais sejam cumpridos. E, neste caso, nada a ver com este assunto, porque aqui não haveria, senão, um atuar determinante para o Poder Executivo. E, neste caso, eu acho que realmente se configura a inconstitucionalidade, pelo que, reiterando as minhas vênias ao eminente ministro relator, eu estou acompanhando os votos divergentes que atuaram no sentido da improcedência parcial, relativamente, da procedência parcial, exatamente quanto ao artigo 8º, quanto à fixação deste prazo. Portanto, senhora presidente, é como voto. Obrigada, ministra Carmen Lúcia. Pois não, ministro Gilmar. Na linha do que disse a ministra Carmen Lúcia, acho que hoje nós temos até dado uma vitalidade a algo que se acreditava esvaziado, que é a própria ação declaratória por omissão, né, que é o parágrafo... Com a palavra o ministro Gilmar Mendes. 103. Na pauta ADI 4727, requerente governador do Amapá. A norma constitucional será dada ciência ao poder competente para a adoção de providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo, em 30 dias. Portanto, há um instrumento aqui, né, Ministros julgam lei contra a ação do Estado do Amapá que institui o programa Bolsa Aluguel. Até um mandado de injunção, além da decisão que nós tomamos em mandado de injunção a propósito da possibilidade de algum poder regulamentar, né, ou de concretização. Os mandados de injunção da greve. Isso. Sim. E até avançamos, né, ministro Gilmar? Em outros casos, já estabelecendo, estou me lembrando da última da relatoria do ministro Celso de Mello com relação... A DO 25 também na questão da Lei Candir, né? Então, eminente ministra Carmen Lúcia, acompanha... Ministra Rosa Weber, presidente do STF. Então, proclamo o resultado, decisão por maioria, no sentido da procedência parcial da... Ministra lê um papel na mão direita. Para declarar a inconstitucionalidade da expressão no prazo de 90 dias, contida no artigo 8º da Lei 1.600, de 28 de dezembro de 2011, do Estado do Amapá, vencidos em parte os ministros Edson Fachin, relator, Marco Aurélio, Alexandre de Moraes e Luiz Fux. Redigirá o acórdão o ministro Gilmar Mendes. Senhora presidente, Vossa Excelência me permite, eu aguardei a proclamação do resultado do julgamento. Intervém o ministro Edson Fachin. Apenas para, com a licença de Vossa Excelência, da ministra... Ministro Edson Fachin, no lado direito da mesa, na ponta da mesa. Realçar a ressalva trazida por Sua Excelência. Homem idoso, pele branca, cabelos brancos, bigode branco. Também pedindo licença... Usa terno azul marinho, camisa branca, gravata azul. Subscrever as palavras... Usa toga preta sobre os ombros. Vossa Excelência, muito oportunamente, trouxe à colação ao início da sessão de hoje. Quanto à ressalva, senhora presidente, creio que é importante assentar que não se declarou a impossibilidade do Poder Legislativo, guardados certos limites e preenchidos os requisitos em determinadas hipóteses, de fixar termo para que o Executivo cumpra as determinações constantes de determinada lei. Ou seja, creio que o Tribunal não assentou esta impossibilidade. E isso vem na esteira da ressalva que a eminente ministra Carmen Lúcia faz, uma vez que ela expressamente não adotou este fundamento. E, por derradeiro, creio que, no caso, não se trata de uma lei autorizativa pura, por isso mantive o posicionamento, embora vencido,
se formou, no caso concreto, a maioria pela procedência parcial. Era apenas a manifestação que queria fazer, reiterando os cumprimentos pelas palavras iniciais de Vossa Excelência, que faz uma homenagem à institucionalidade e à instituição desse Supremo Tribunal Federal, o que é apenas coerente com a altura da presidência que Vossa Excelência tem exercido frente a essa Corte. Muito obrigada, ministro Fachin. Especificamente com relação ao Supremo Tribunal Federal, eu acho que deve ser sempre celebrado, sim, e proclamado o seu aniversário, toda a sua história. Isso eu acho que é uma posição unânime de todos os integrantes da Corte. E, no caso do nosso processo, para mim ficou sempre claro, embora... Ministra Rosa Weber, presidente do STF. Tenham, talvez... evidenciado um cuidado maior com o princípio da separação de poderes, mas, na verdade, para mim ficou muito claro e me parece que foi a partir mesmo do voto... Ministros julgam lei contra a lei do Estado do Amapá que institui o programa Bolsa Aluguel ADI 4727, requerente governador do Amapá. Vossa Excelência, eu também me filiei à corrente majoritária, né, com a divergência aberta do ministro Gilmar Mendes, mas foi um assunto bastante debatido. Eu acho que a colocação da ministra Carmen Lúcia foi extremamente oportuna, porque reforça esse aspecto, né, de que não se pode também editar uma lei para não ser cumprida e que ninguém vai fazer absolutamente nada. Passamos agora, senhores ministros, aos embargos de declaração. São 7 embargos de declaração em processos de controle concentrado de constitucionalidade diversos, ADIs e ADPF, de diferentes relatorias. A minha ideia, já que o objeto é único, seria que os relatores, dentre os quais me incluo, no caso, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Luiz Edson Fachin e eu própria, façamos, né, talvez um breve relatório, uma breve referência, porque são EDs, e depois passemos a palavra ao ministro Gilmar Mendes, que foi quem destacou esses embargos de declaração que estavam lá no plenário virtual e antes já haviam integrado listas de julgamento do tempo que nós ainda estávamos com aquelas listas de julgamento. Eu faria apenas um registro aqui, que eu acho que é importante, antes de fazer o pregão, que num deles o ministro André Mendonça não vota, é a ADI 3937, EDs, porque com o ministro... A ministra recebe alguns papéis da secretária-chefe. Marco Aurélio votou no plenário Ministra, virtual, consulta os então, papéis. Só nesses embargos, o ministro André não participa. Então, apregou para julgamento conjunto os embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade 3356, na ação direta de inconstitucionalidade 3357 e na ação direta de inconstitucionalidade 3937, todas sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, em que embargantes, também nas três, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, CNTI, e o Instituto Brasileiro do Crisotila, e ainda os embargos de declaração nas ações diretas de inconstitucionalidade 3406 e 3470, estas sob a minha relatoria. Na primeira delas, os primeiros embargos, tendo como embargante o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas e Beneficiamento de Minasul, Goiás e região. E nos segundos embargos de declaração na mesma ação direta 3406, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria e o Instituto Brasileiro do Crisotila, os mesmos
embargantes na ação direta de inconstitucionalidade 3470 e, por fim, os embargos de declaração na arguição de descumprimento de preceito fundamental 109, sob a relatoria do ministro Edson Fachin, em que também embargantes a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria e seria aqui só, perdão, e o Instituto Brasileiro do Crisotilo. Ministra Carmen Lúcia. Senhora presidente. Pois não, Vossa Excelência declarou impedimento, né? Pede a palavra o ministro Dias Toffoli. Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, eminente ministra Carmen, nosso decano, o ministro... Imagem aberta, o ministro está na direita da mesa. Doutora Vice-Procuradora-Geral da República, doutora Lindora, senhoras e senhores servidores, todos que nos acompanham, advogados. Homem branco, cabelos eu não ralos, vou participar desse julgamento. barba grisalha. Declarei suspeição em todos eles. Dias Toffoli, ministro do STF. Para me retirar do plenário, por conta dos afazeres que todos nós temos em nossos gabinetes, e não poderia deixar, senhora presidente, de fazer alguns registros no dia de hoje. E aí eu peço licença, diante dos feitos apregoados que eu estou suspeito, apenas para ter a deixa de tomar a palavra, primeiro para cumprimentar Vossa Excelência pelas manifestações dessas efemérides que estamos a comemorar nesse final de fevereiro. Mas também gostaria, senhora presidente, de registrar como brasileiro, e especialmente como paulista, e quem frequenta o litoral de São Paulo, o litoral norte em especial, desde a minha infância, a minha solidariedade a todas as vítimas daquela tragédia humana que se repete mais uma vez. E aqui eu gostaria de fazer uma sugestão a Vossa Excelência, que no Observatório Nacional sobre Questões Ambientais, Econômicas e Sociais de alta complexidade, grande impacto e repercussão, eu até escrevi o nome porque o nome é extenso, que foi criado no CNJ com o CNMP, eu penso que seria o caso de se incluir, assim como juntamente com o Observatório dos Direitos Humanos, esse já criado na gestão do ministro Luiz Fux, essas questões dessas tragédias. Vejam que o Ministério Público havia já alertado em 2019 sobre essa ocupação irregular. Aliás, toda aquela ocupação foi irregular. Ministro Fachin, quando se abriu a Rio Santos, no final da década de 60 e década de 70, os caiçaras ainda estavam lá. Essa que é uma das rodovias mais lindas do mundo, não só do Brasil, a Rio Santos. Eles foram expulsos para os morros, mas eles entendiam dos morros. Hoje não, com a urbanização desenfreada, sem cumprir as normas ambientais e as normas de ocupação do solo urbano devidamente, essas tragédias se repetem. Eu penso, e o papel do Judiciário nessa época, e o CNJ, junto com o CNMP, tem um papel muito grande de coordenação. Então, fica aqui essa sugestão. E uma outra questão que eu gostaria que essa ficasse registrada em ata, se eventualmente Vossa Excelência entender por bem dar outra dimensão a ela, evidentemente que eu ficaria muito feliz, mas isso eu vou falar do ponto de vista pessoal, porque envolve uma questão internacional. E nós sabemos que, enquanto Poder Judiciário, nós temos os nossos limites para tratar de questões internacionais. Mas eu tive a oportunidade, senhora presidente, eminentes colegas, de, em junho de 2019, visitar a Suprema Corte de Israel. E lá, a atual presidente, que já era presidente naquela época, a Esther Hayut, uma mulher também, ela já falava das dificuldades e dos ataques que eles estavam tendo, assim como nós aqui. E eu penso, e nesse momento falo apenas em meu nome, como eu disse, não vou falar para além disso, mas eu gostaria que registrasse em ata a minha solidariedade à Corte Constitucional de Israel em relação aos atos que estão sendo propostos, as proposições legislativas no Congresso daquele país, com todo o respeito... Na pauta, julgamento conjunto, a DPF 109 e a DIS 3356 e outras. Um democrata, como um membro de uma corte irmã, eu não posso, do ponto de vista pessoal, deixar de colocar publicamente o meu repúdio
aos projetos que estão tramitando no Congresso de Israel, no Parlamento de Israel, para reduzir o papel da Corte Constitucional daquele país, que é uma corte plural e que é uma corte que garante os direitos humanos e as garantias de direitos individuais de todos os que habitam o Estado de Israel. Então, fica aqui esse registro, a minha solidariedade, que, uma vez registrado em ata, farei chegar às mãos da juíza Esther da Corte Constitucional de Israel. Muito obrigado, senhora presidente. Faremos o registro, ministro Dias Toffoli, e, no caso, a solidariedade expressa por Vossa Excelência também é a minha, em nome pessoal. Penso que podemos até, depois, em termos de corte, de colegiado, debater eventual manifestação conjunta. Também estive, na mesma época que Vossa Excelência, visitando a Corte Constitucional de Israel, visitamos também a Corte da Palestina, o Tribunal Constitucional da Palestina, naquela oportunidade, e, de fato, já havia essa preocupação, mas estamos vendo também, pelo menos é o que noticiei a imprensa, uma reação bastante forte da população de Israel no sentido da defesa da sua democracia e da Corte Constitucional tal como ela se põe. Mas fica... Os ataques à Suprema Corte não é um privilégio brasileiro. Não. É algo que se repete no Ocidente nesses tempos, desse momento, e daí eu acho a nossa preocupação... Dias Toffoli, ministro do STF. ...de uma solidariedade internacional, que nós temos que ter uma rede internacional. Pois não, ministro. Então, voltando aos nossos processos, ministra Carmen. Presidente, mais uma vez, cumprimentando Vossa Excelência, os senhores ministros, senhora vice-procuradora, senhores Ministra Carmen Lúcia, relatora dos feitos. os que nos acompanham, Na pauta, julgamento conjunto, a DPF 109, a DIS 36, 56 e outras, e embargos de declaração. Pelo menos os dos relatores, no plenário virtual, nós faríamos um resumo do que se contém e do ponto central, que parece que é o dado comum. Sou relatora nessas três ações. O plenário julga embargos contra os efeitos de proibição da exploração no país. E o que se discutiu nelas, basicamente, era a lei de Pernambuco, lei do Rio Grande do Sul e lei... em cada um de um estado. Eram leis estaduais, portanto, que tratavam da proibição de fabricação, comércio e uso de materiais, elementos construtivos e equipamentos com amianto ou asbestos, produção, consumo, proteção do meio ambiente e a competência legislativa. No julgamento, foram declaradas essas normas inconstitucionais, por maioria, e, incidentalmente, teria sido declarada também, e por maioria, e aqui tenho o resumo, e fiz o resumo, apresentei este resumo, de declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 9.055, vencidos em alguns pontos os ministros Marco Aurélio e Fux, que julgavam procedente a ação, vencido parcialmente o ministro Alexandre de Moraes Lima, que julgava improcedente, sem declaração de inconstitucionalidade. Foram opostos embargos buscando-se a infringência dos efeitos vinculantes. Na pauta, julgamento conjunto, a DPF 109 e a DIS 3356 e outras, embargo de declaração. Os embargos têm este objeto específico, presidente, nos casos que estou relatando e que apresentei ao plenário virtual. E neles, naqueles votos, eu apresentei todo o quadro do que se teve. Quer dizer, foram julgados em conjunto estas ações com as ações 3.406 e 3.470, de relatoria de Vossa Excelência. Portanto, em todos esses casos, o que se teve foi esse julgamento conjunto, com também a arguição de descumprimento de preceito fundamental 109 do ministro, relatada pelo ministro Edson Fachin. Nas sessões em que houve esse julgamento final,
nós teríamos dado efeito vinculante a esta declaração incidental de inconstitucionalidade, e aqui se pleiteia também a modulação de efeitos daquele julgamento. Eu estou, senhora presidente, a maneira do que Vossa Excelência propõe, resumindo, portanto, o que nós temos em questão aqui. Se a declaração de inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 9.055, Lei Nacional, considerando que nós declaramos a inconstitucionalidade de leis estaduais e, naqueles casos, nós tivemos, portanto, a extensão e a declaração incidental também da norma nacional, e naquele momento nós discutimos isso. Não adianta declarar a inconstitucionalidade de uma lei estadual, de uma norma estadual, se prevalece a norma nacional. Mas, nos embargos, o que se questiona é que nós não teríamos dado as oportunidades necessárias e nem tinha sido debatida a questão dos efeitos da declaração incidental de inconstitucionalidade com os efeitos próprios da declaração de inconstitucionalidade nesses processos objetivos. Aqui é um processo objetivo, apenas a única questão que fica é da inconstitucionalidade ter sido incidentalmente proposta e julgada procedente. Eu estou argumentando com a circunstância de que, a despeito de estarmos no espaço da inconstitucionalidade objetivamente declarada, tenho para mim que, neste ponto específico da ausência de efeitos vinculantes e erga omnes, quanto a esta parte da declaração incidental do artigo 2º, merece acolhida, nos 3 casos, com efeitos infringentes, pela circunstância de que, primeiro, nós não temos o mesmo espaço que demos quando há uma declaração a ser feita num processo também objetivo, mas em que partes, discussão e o aprofundamento dessas discussões se tenha passado sobre esta lei com estes efeitos e, portanto, neste caso, eu estou acolhendo parcialmente os embargos para declarar, portanto, sem estes efeitos no ponto. E quanto ao pedido de modulação de efeitos, como eu disse, no caso, as normas estaduais já foram devidamente julgadas e sobre elas houve sim a discussão, não há nenhuma omissão, eu estou rejeitando o pedido de modulação de efeitos. Portanto, eu estou no ponto que é o ponto específico dos embargos, acolhendo parcialmente, senhora presidente, para declarar sem efeitos vinculantes a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Nacional 9.055 e estou negando o pedido de modulação de efeitos nesses casos. Do resultado do julgamento, portanto. Pois não. Pois não, ministro Gilmar. Sim, entrar nesse debate tão específico, mas já entrando, eu acho que aqui tem uma questão que me parece está... À direita da mesa pede a palavra o excelentíssimo ministro Gilmar Mendes. O que nos levou até então a possibilitar a declaração de inconstitucionalidade dessas leis foi também a declaração de inconstitucionalidade da lei federal, porque a lei federal era a base para esse desenvolvimento. Aquela linha do que se fala de um bloco de constitucionalidade. É o problema do modelo misto que se desenha. Nem vou ficar agora no debate sobre a questão aqui, no controle incidental, num processo objetivo no Supremo Tribunal Federal. Mas vou relembrar a velha doutrina do tribunal em relação, e de todos conhecida, em relação às leis municipais e estaduais vis-à-vis a Constituição estadual. Surgiu o debate, que foi muito longo, acalorado no Supremo Tribunal Federal, a propósito das chamadas normas de reprodução obrigatória. E aí, então, surgiu, eu me lembro que o ministro Sepúlveda Pertence disse, se uma norma de reprodução obrigatória, ou mesmo não sendo de reprodução obrigatória, é incorporada no texto constitucional estadual, essa norma, de qualquer forma, é uma norma
constitucional federal e, portanto, o controle não poderia se fazer no âmbito do TJ, naquela ação direta. Gilmar Alves faz um outro caminho, diz, se for norma de reprodução obrigatória, nós vamos ter, sim, que simplesmente reconhecer que é legítimo. A Constituição por inteira, a Constituição estadual, se aplica naquele âmbito. Mas, em se tratando de norma de reprodução obrigatória, é como se ela fosse uma norma de caráter constitucional, uma questão federal. E aí admite o RE, o recurso extraordinário para o Supremo nesses casos. O que significa, veja, misturar coisas bastante diferentes, né? O controle abstrato com o RE, que é algo do sistema difuso, por definição. E aí o ministro Gilmar Alves, ainda dentro da sua peculiar genialidade, vem e diz, a decisão nesse RE tem eficácia nacional. Portanto, reconhece que no RE a decisão vai ter eficácia nacional. Portanto, e desde então nós praticamos isso. Depois das minhas especulações... Na pauta, julgamento conjunto, a DPF 109 e a DIS 3356 e outros embargos de declaração. Abstrato de norma estadual, suscitar-se uma questão incidental de inconstitucionalidade da norma constitucional estadual. Veja, pode acontecer. Eu apresento aqui em Goiás, em São Paulo ou no Rio, uma ADIM contra uma lei municipal ou uma lei estadual. E o tribunal diz, o parâmetro de controle é inconstitucional. Só que na ADIM, ele diz, e por isso eu julgo improcedente a ação, por exemplo, proposta. Veja, esta decisão terá eficácia geral. Então, essa é a questão que se coloca diante do processo que é de índole objetiva, como nós estamos. Agora, tem mais um problema da lógica do sistema. Se nós dermos eficácia meramente interpartes nesse processo, nós não temos parte. Essa que é a questão. Se fosse um processo entre A e B, e nós declarássemos a inconstitucionalidade, ficaria limitado àquela relação entre A e B. Aqui não. Essa decisão ela é vocacionada para a eficácia erga omnes. E, a rigor, se nós retirarmos essa eficácia erga omnes, a própria declaração... Quem fala é o ministro Gilmar Mendes. ...de inconstitucionalidade que nós proferimos esvazia-se. Este é o dilema que se coloca. Eu morro de admiração por essa canonização do 5210 entre nós. O plenário julga embargos contra os efeitos de proibição da exploração do amianto crisotila no país. Que fala que a expressão, ministro Fachin, Vossa Excelência deve ter ouvido várias vezes, de Sonntagsrede, que é discurso de domingo. Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado a gente faz outra coisa, mas no domingo a gente faz um discurso. Aqui, essa honoração do 5210 é um pouco isso, né? A gente virou algo simbólico, nós não... o Senado também não suspende, né? Não obstante, todas as decisões hoje tomadas atribuem efeito vinculante de alguma forma às decisões, mas a gente diz, não, mas o 5210 tem um sentido plástico mesmo, talvez no Senado publicar. Mas aqui é uma questão realmente que impõe um distinguish, porque nós estamos fazendo uma pontuação em relação a uma declaração de inconstitucionalidade incidental num processo de índole objetiva. E só para dar mais um argumento, nós discutimos isso já faz muito tempo, no famoso caso de Mira Estrela, que era o quê? Um RE numa ação civil pública. Um outro dilema, porque a ação civil pública, de novo, é um processo de caráter objetivo. Ali nós declaramos inconstitucional a lei de Mira Estrela, que é sobre o número de vereadores, e modulamos os efeitos.
Então, aceitamos aquela ideia e assumimos porque a decisão teria efeito geral. Declaramos, veja, era também um RE, e declaramos a inconstitucionalidade e modulamos os efeitos nesse sentido. Então, a rigor, essa mescla dos dois sistemas, ela já vem se realizando e é preciso, então, ter essa compreensão. Mas eu deixo só esse ponto. De fato, se nós retirarmos a eficácia erga omnes da decisão que declara a lei federal inconstitucional, de alguma forma, podemos estar anulando a própria decisão que tomamos na declaração de inconstitucionalidade. Porque, de fato, o parâmetro de controle aqui é composto. É esse modelo do chamado bloco de constitucionalidade do que eu falei. A lei federal, ela integrava também o conceito da Constituição, no que dizia a respeito à questão de saúde. Retirado, não é? A lei estadual fica sem nenhuma valia. Foi essa a premissa de que partimos. Mas, desculpe, presidente, Vossa Excelência que teria que votar, eu só quis fazer um esclarecimento. Foi excelente, ministro Gilmar, e, na verdade, como Vossa Excelência coloca, ficaria totalmente esvaziada a nossa declaração. Eu só gostaria de rememorar, se me permite, ministra Carmen Lúcia, porque eu fui a relatora da ação de controle concentrado contra a lei federal. E, como voltei a ser relatora de ADIs contra leis estaduais, no caso da 3406, a lei do Rio de Janeiro. Então, na verdade, as nossas ADIs, todas agora julgadas em conjunto, diziam respeito a leis estaduais que, de uma forma ou outra, com algumas peculiaridades, diziam respeito à vedação do uso ou da comercialização ou do transporte do amianto. E a DPF do ministro Edson Fachin, se Vossa Excelência me permite, ministro Edson Fachin, é a DPF porque é contra uma lei municipal da capital, né, São Paulo, né, também vedando o uso do amianto crisotila. Então, na verdade, na minha compreensão, o que ocorreu naquela primeira ADI contra a lei federal é que nós não conseguimos a unanimidade em função de uma suspeição, o problema do quórum. E essa unanimidade, digamos assim, não conseguimos maioria. E essa maioria foi obtida em função da alteração do quórum ao exame das ADIs contra as leis estaduais. Então, com todo respeito, um dos argumentos que foi aqui ventilado nos embargos, que foi a surpresa, mas como, né, a Confederação dos Trabalhadores, que é a autora de todas essas ADIs contra leis estaduais, mas como eu entrei buscando uma declaração de inconstitucionalidade, estou saindo, todas julgadas improcedentes, estou saindo tosquiado, como se diz, né? Porque, na verdade, houve uma declaração muito mais ampla, com efeito vinculante e erga omnes. E eu, ministra Carmen, eu peço vênia a Vossa Excelência, mas esse tema foi exaustivamente debatido exame, no nosso, pelo menos nas minhas ações todas, ainda que eu examinei. Então, entendo eu totalmente inviável reexaminar a temática no âmbito por isso é que eu acolhi apenas parcialmente, porque nas ações de que fiquei relatora para os embargos, o ponto específico, e por isso eu falei que era parcial, o ponto único que está posto em discussão é que, naquelas ações, a não ser uma referência em voto, numa determinada ocasião, de um dos ministros, não se discutiu o efeito vinculante. Por isso é que eu estou dizendo que, quanto ao efeito vinculante da declaração incidental, e só neste ponto, é que eu estou declarando só neste ponto. Não, eu compreendi. Entendeu? É que eu tenho uma porque percepção eu não estou diferente. reabrindo
Eu não estou reabrindo a discussão sobre a compreendi, inconstitucionalidade, porque neste ponto das leis estaduais, nenhuma dúvida. Mas eu entendi que não, a matéria foi amplamente debatida, entendo que ela não se subsume nas condições de embargabilidade. Eu apenas, nos meus casos, todos esses, como eu não estou conhecendo dos embargos de declaração que foram opostos por amicus curiae, né? E, especificamente, quanto aos embargos de declaração que foram subscritos em peça única pela Confederação e pelo Instituto Crisotila, eu até, uma mera formalidade para não gerar um precedente, embora o ministro Gilmar tenha outro dia até apontado que teremos, quem sabe, que revisitar esse tema, mas, por enquanto, eu não estou revisitando, então eu não conheço dos embargos de declaração no que diz respeito ao Instituto Crisotila e nem com relação ao sindicato esse de Goiás, também não os conheço, mas conheço com relação aos à Confederação dos Trabalhadores. E no voto que eu apresentei no plenário virtual, eu os acolhi exclusivamente para prestar alguns esclarecimentos, mas posso tranquilamente rejeitá-los, ainda que discorrendo com relação aos fundamentos que ali expus, e que são, basicamente, eu até agregaria agora, em dessas considerações extremamente, como sempre, lúcidas do ministro Gilmar Mendes, eu entendo que o tema foi exaustivamente debatido, que, na verdade, não há qualquer surpresa, que o Supremo se manifestou por inúmeros dos seus integrantes pela inconstitucionalidade da lei federal, entendendo afrontada a Constituição nos seus princípios, em seus dispositivos, no que tange ao amianto, não admitindo que se reabra essa controvérsia e lembrando, inclusive, e depois, a partir até de considerações muito oportunas, me lembro, na oportunidade do ministro Fachin, da própria causa de pedir aberta das ações de controle concentrado que permitem, e no caso, se vamos invocar uma declaração de inconstitucionalidade, vamos pronunciar incidentalmente, não teria qualquer sentido, sob pena de absoluto esvaziamento, nós não entendermos que seja aplicável a todos, né? E com um caráter vinculativo, a eficácia erga omnes e o caráter vinculativo. Então, eu, com todo o respeito, não conheço dos embargos de declaração dos amicus curiae, dos amici curiae, no caso, são 2, e opto por rejeitar os embargos de declaração da Confederação. Senhora Presidente, eu me lembro, inclusive, se Vossa Excelência me permite, saudando... Quem fala é o ministro Luiz Fux. ...a Corte e parabenizando as suas manifestações, como também a do ministro Toffoli, que naquela oportunidade nós aludimos ao fato de que a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei federal figuravam como uma questão prejudicial em relação às leis locais. Então, era importante que nós nos manifestássemos sobre a lei federal, porque ela era o suporte das leis locais. E, inclusive, houve uma abordagem desse artigo 52.10 e que nós entendemos que aquilo ali era uma mera providência de publicidade. Como a lei saíra do parlamento, era uma questão até de harmonia dos poderes, avisar ao parlamento que a lei fora declarada inconstitucional. Nunca se imaginou que, pelo artigo 52 do Senado Federal, pudesse modificar uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso lá no STJ ficou claro no julgamento do crédito-prêmio do IPI, porque chegou-se à conclusão que não tinha crédito-prêmio nenhum. E aí, então, o que se discutiu foi que surgiu uma resolução do Senado infirmando a decisão judicial e dizendo que, na verdade, aquela resolução tinha caráter interpretativo, ou seja, se ela tivesse caráter interpretativo, ela valeria desde sempre. Então, essas duas questões foram bem enfrentadas também. E talvez valesse um esclarecimento, que eu não me lembro, se nós já votamos também, quem já votou no plenário virtual
o ministro, apenas nessa ação da ministra Carmen Lúcia, eu tenho notícia aqui, o ministro Marco Aurélio, o ministro Alexandre de Moraes pedira vista, mas quando ele devolveu, não sei se veio o voto, houve o pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes. E aí parou. E o ministro Marco Aurélio rejeitando também os embargos de declaração. Rejeitava. E especificamente com relação à modulação dos efeitos, eu também, como a ministra Carmen Lúcia, rejeito. Eu lembro que, na oportunidade, o advogado assumou a tribuna e ainda pediu uma manifestação. A ministra Carmen Lúcia, à época presidente, disse não, esse tema, se for o caso, não foi ventilado, resolveremos depois de embargos. E eu só ponderaria que todos os pedidos, inclusive sucessivos e subsidiários que foram sendo apresentados, era invocando as dificuldades, em especial da mina. Na pauta, julgamento conjunto, a DPF 109 e a DIS 3356 e outras, embargos de declaração. Agora, esse julgamento foi feito em 2017, nós estamos em 2023, então houve mais do que tempo para uma adequação. Ministro Fachin, me perdoe, passo a palavra a Vossa Excelência. Se me permite, perdão, apenas porque depois dele talvez... Intervém a ministra relatora. Para de uma vez nós já votarmos uns nos casos dos outros. Sim, então, antes do ministro Fachin... Como Vossa Excelência... Eu prefiro que o ministro Fachin pode trazer algum outro fundamento. Exatamente. Pois não, presidente. Eu renovo meus cumprimentos, Vossa Excelência, a eminente ministra Carmen Lúcia, os eminentes pares. Conforme já está explicitado, na minha relatoria está a DPF 109, que trata da Lei Municipal 13.113 de 2001. Na ponta à esquerda da mesa, quem fala é o ministro Edson Fachin. E, em sede de embargo de declaração, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria suscita argumentos praticamente idênticos a esses que aqui já foram trazidos à colação pela eminente ministra Carmen Lúcia por Vossa Excelência. O plenário julga embargos contra os efeitos de proibição da exploração do amianto cristolia no país. A existência de eventual omissão no acordo embargado, a emergência do tema sobre a modulação e creio o ponto que vai suscitar debate aqui é este que levou a eminente ministra Carmen Lúcia a fazer um acolhimento parcial dos embargos de declaração no que diz respeito à presença ou não da eficácia erga omnes e do efeito vinculante. De um modo geral, é disso que esses embargos também tratam, por isso estou me permitindo fazer um resumo muito sintético do que aqui foi objeto da peça de embargos. No relatório, como todos, obviamente, assim procedem, eu também estou reproduzindo os argumentos, todas as questões, inclusive práticas, que há uma referência exatamente a este município de Minauçu, em Goiás. E todas as circunstâncias que aqui foram ventiladas, inclusive o argumento da transição da situação até então existente, eu creio que até este momento existente, e o banimento da respectiva produção. Há um conjunto de argumentos para a concessão do efeito infringente, para afastar o efeito vinculante e erga omnes, e o pedido da modulação, nem vou entrar aqui porque primeiro formula-se um pedido de tantos anos, alternativamente outro pedido, mas a questão central está em se haverá ou não modulação. O voto que trago, e vou juntar aos autos, senhora presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, eminentes pares, nos embargos de declaração, eu estou votando no sentido de desprover integralmente os embargos de declaração. Em primeiro lugar, como Vossa Excelência acaba de lembrar, com uma memória prodigiosa, de fato, um dos argumentos que suscitei naquele debate anterior foi da causa de pedir aberto, que obviamente não é nenhuma novidade, mas, enfim, da distância que há
em sede de controle concentrado de constitucionalidade e as limitações ao princípio dispositivo. Ademais, também nos embargos, na linha do que o ministro Gilmar Mendes vem de trazer à colação, e, portanto, não me filiando ao que Sua Excelência lembrou do idioma alemão, ao Sonntagred, eu vou fazer o discurso dos outros dias da semana, ou seja, eu estou me filiando a esta ordem de ideias de que a constitucionalidade da lei federal foi, a rigor, tida como pressuposto neste debate. E, portanto, na medida em que o tribunal assenta a inconstitucionalidade, lá há uma projeção que aqui se tem. E eu estou citando no voto, à luz do argumento da segurança jurídica, que aqui também é trazido à colação, trechos da manifestação que de lá colhi de colegas integrantes desse tribunal pleno e também de julgamentos anteriores, em especial do eminente ministro Celso de Mello, relembrando que a declaração incidental em sede de controle concentrado de constitucionalidade tem, sim, efeito erga omnes e vinculante, que é o ponto de vista que eu estou a subscrever. E, quanto à modulação, creio que todas as circunstâncias foram levadas em conta e, como Vossa Excelência vem de frisar, e também assim ressaltou a eminente ministra Carmen Lúcia, não há aqui nenhuma surpresa no julgamento e, de fato, a circunstância de um debate alongado é, por si só, uma demonstração de que o tema foi sendo amadurecido e as próprias empresas interessadas bem elucidadas quanto às consequências da decisão. Por isso, pedindo vênia a compreensão em sentido diverso, eu estou integralmente desprovendo os embargos de declaração, portanto, também votando pela não modulação. É como voto, presidente. Obrigada, ministro Fachin. Ministro Gilmar, eu já fiz, acho que, o meu posicionamento e só gostaria de lembrar que, em priscas eras, ainda no final dos anos 80 e 90, o tribunal, mesmo em sede de RE, já dizia que havia uma objetivação do RE e permitia, por exemplo, conhecer de recursos ou até declarar a inconstitucionalidade de uma eventual lei que não tinha sido suscitada no RE. A ideia da causa petente aberta. Votos do ministro pertencem nessa linha. Aqui, na verdade, como a gente viu, faz-se esse mix, não é, do sistema, que é o sistema misto brasileiro de controle de constitucionalidade em abstrato, que se sobrepôs ao evoluído sistema de controle difuso. De modo que me parece que isso está esclarecido. Eu trago um voto mais longo, mas não vou cansar o tribunal em relação a isso, e eu estou rejeitando o embargo, no caso da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Indústria e do Instituto Brasileiro Crisotila. Eu estava me manifestando pelo não conhecimento dos primeiros embargos de declaração na ADIM 3.406, opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores. É como estou votando. Sim, isso. Vossa Excelência não conhece. Complementa a excelentíssima ministra relatora. Dos amigos curta, expresso que sim, pela jurisprudência do tribunal. Essa é uma questão, senhor presidente, que a gente talvez tenha que parar um dia para enfrentar, porque o único recurso que os amit curi podem oferecer, o único são os embargos de declaração. O grande problema é que eles são amigos da corte para auxiliar, para trazer elementos, né? Mas eles acabam adotando fundamentos jurídicos que, na verdade, o amigo curi, ele tem que trazer argumentos interdisciplinares, não argumentos jurídicos. Mas só para consignar que eu admito embargo de declaração pelo amigo Mas eu volto, então, a ministra Carmen Lúcia.
Vossa Excelência, o voto de acolhimento parcial é nos 3 de Vossa Excelência? Nos 3, no sentido de acolher parcialmente apenas no ponto que se refere à declaração de efeitos erga omnes para o artigo 2º da Lei 9.055 e desacolhendo, no mais, incluída aí a modulação de efeitos. Certo. Por isso é que o acolhimento é parcial. E Vossa Excelência vota no mesmo sentido da minha relatoria e no do ministro Fachin? Sim, vou manter por hora, pelo menos, esse entendimento. E o ministro Fachin? Eu, senhor presidente, reiterando, tenho a dissonância parcial no tocante ao ponto do acolhimento da ministra Carmen Lúcia e peço venham no conhecimento, eu estou conhecendo todos e não provendo, portanto, rejeitando todos os embargos. Certo. Ministro André Mendonça, naqueles... Vossa Excelência só não vota num. Exato. Senhora Presidente, minha saudação. 6, Vossa Excelência vota. Pois não. Eminente ministra Carmen Lúcia, eminentes pares, relatores, aqueles que já votaram, nosso decano, aos demais ministros, senhora vice-procuradora-geral da República, eminentes advogados e todos aqueles que nos acompanham nesta tarde. Como bem já apontado por Sua Excelência, eu não voto em um dos processos, em uma das ações, a ADI 3937, que está sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, e voto nos demais. E já estendendo as razões do voto em relação a todas as ações, eu não conheço também dos embargos dos amigos da Corte. Em relação aos embargos que foram trazidos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, eu, pedindo vênia também, eminente ministra Carmen Lúcia, eu, embora os conheça, não lhes dou provimento à sua integralidade. Obrigada, ministro André. Ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, cumprimento a ministra Carmen, nosso decano, cumprimento a vice-procuradora-geral. Presidente, também, só antes de iniciar, da mesma forma que o fez o ministro Toffoli, eu também, ser paulista, eu faço questão aqui de me solidarizar com as vítimas e todos os seus familiares desse desastre ambiental, verdade, ocorrido em todo o litoral norte do estado de São Paulo. E mais do que isso, presidente, mais do que me solidarizar, eu também, por um lado, gostaria de parabenizar o pleno funcionamento da democracia e dos entes federativos que esse desastre pôde demonstrar a necessidade da atuação conjunta, em que pese todo o horror que vem ocorrendo no litoral norte. Com a palavra o ministro Alexandre de Moraes. Dos 3 entes federativos, do presidente da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do governador do estado de São Paulo, governador Tarcísio de Freitas, e do prefeito de São Sebastião, que foi o município mais afetado, o prefeito Felipe Augusto. Apesar das diferenças ideológicas, as diferenças partidárias, mostraram que o interesse público é o que interessa, a vida, a sobrevivência das pessoas. Então, também gostaria de deixar aqui esse destaque importante dessa atuação conjunta. O ministro está à esquerda da mesa. Presidente, o ministro veste terno cinza, camisa clara, gravata azul. Usa toga preta sobre os ombros. Debates, além dos votos da sessão, até porque eu fiquei vencido, à época, fiquei nos 5 votos, por entender que o artigo 2º era compatível com a Convenção 62, ou seja, a crisotila não estaria afastada de produção
seria uma excepcionalidade. E fiquei vencido e nós tivemos essa discussão que me parece que agora já não teríamos, porque depois disso acabamos extirpando as questões de impedimento e suspeição no controle abstrato, exatamente porque pode ocorrer o que ocorreu. No caso de controle abstrato, nós não tivemos quórum suficiente nem para um lado nem para o outro. No caso, na sequência, a lei do Rio de Janeiro, a lei de São Paulo, no caso de controle difuso, aí sim, com quórum completo, nós tivemos a declaração de inconstitucionalidade incidentalmente por 6 votos. Mas, e bem recordou o eminente ministro Gilmar Mendes, aqui há 2 detalhes importantíssimos. O primeiro é que a declaração incidental ela foi realizada em sede de recurso extraordinário em ação direta estadual. Então, isso já é um diferencial. E o segundo é que a matéria era a mesma, em que pese o ministro Toffoli não ter podido votar no controle abstrato, mas a manifestação do tribunal ficou muito clara. E aqui, 2 trechos em que eu me manifestei nos debates. Um era sobre o artigo 5210, que realmente após o ingresso, principalmente da repercussão geral, o artigo 5210, se não foi revogado, mas caiu em desuso, porque o controle difuso acaba virando o controle concentrado pela repercussão geral. Mas isso foi debatido, não era o cerne da questão, e não ficou decidido, e aqui na quinta-feira, o julgamento começou na quarta e na quinta que terminou. Na quinta até eu inicio votando uma das leis, dizendo que a decisão do dia anterior, inclusive com expressos efeitos vinculantes e erga omnes, apesar do meu posicionamento, então, naquele momento, nós acabamos decidindo exatamente com a ideia de efeitos vinculantes e erga omnes. Então, em virtude disso, opinião todas as vênias da eminente ministra Carmen Lúcia, eu também não conheço dos embargos dos amicicuri, conheço dos demais, mas nego o provimento porque me parece que não há nada a declarar. Obrigada, ministro Alexandre de Moraes. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, nós estamos em sede de embargo de declaração que exigem os vícios que estão estampados no artigo 535. Pede a palavra à direita da mesa o excelentíssimo ministro Luiz Fux. Na pauta, julgamento conjunto, a DPF 109 e a DIS 3356 e outras. Embargos de declaração. Nem obscuridade, apenas eu tenho esse ponto de vista de conhecer os embargos de declaração de amite fúria, mas eu rejeito todos eles. Obrigada, ministro Fux. Ministro Ricardo Lewandowski, uma boa tarde para Vossa Excelência e está com a palavra para votar. Boa tarde, senhora presidente. Em sua pessoa, cumprimento todos os presentes, colegas, advogados, servidores e demais assistentes. Por videoconferência, quem vota é o excelentíssimo ministro Ricardo Lewandowski. Pela alocução inicial que fez, lembrando os fatos históricos que deram origem à primeira Constituição republicana. Ao centro da tela, homem idoso, pele clara, cabelos brancos. Veste terno, usa toga preta sobre os ombros. Está em local com quadro sobre parede branca ao fundo. Também fazer minhas as palavras agora, como paulista, proferidas pelo ministro Dias Toffoli e pelo ministro Alexandre de Moraes, me solidarizando. Na pauta, julgamento conjunto, a DPF 109 e a DIS 3556 e outras. Embargos de declaração. Relatora, excelentíssima ministra Carmen Lúcia. Bastante extenso, em que faço uma resenha de tudo aquilo que ocorreu durante o julgamento destas questões, para dizer que, tal como Vossa Excelência acabou de frisar, quando proferiu o seu voto, que não se pode falar, com a devida vênia da ministra Carmen Lúcia, que nos brinda com um voto muito vertical, que não há falar em surpresa das partes. Todas as questões foram minudentemente discutidas, a questão dos efeitos erga omnes, do efeito vinculante, a questão... A Corte entendeu claramente do que se tratava e pretender dar um fim
a exploração do amianto crisotila em todo o Brasil a partir daquele julgamento. Nós todos estávamos cientes de que é isto que a Corte queria. Eu penso que as palavras agora também ditas pelo ministro Gilmar Mendes são muito sábias. Penso que o Supremo Tribunal Federal detém a última palavra no que diz respeito à guarda da Constituição, sobretudo quando se debruça de forma abrangente sobre uma questão e, portanto, tendo em conta não só esse aspecto, que o Supremo é o guardião último da Constituição, e considerando na pauta, julgamento conjunto a DPF 109 e a DIS 3356 e outros, embargos de declaração. Devem, sim, ter efeito vinculante. E digo mais, senhora presidente, eu lembro que na reclamação 4335, em que fui vencido, o Supremo examinou também de forma muito profunda a questão do artigo 5210 da Constituição Federal, em que o ministro Gilmar Mendes, capitaneando o voto vencedor, apresentou a tese de que teria havido uma mutação constitucional em função de toda a alteração da legislação subveniente, inclusive, como agora diz o ministro Alexandre de Moraes, quando foi instaurada o Instituto, foi criado o Instituto da Repercussão Geral. Portanto, esse artigo 5210, contra a minha opinião à época, que entendia que era uma cláusula pétrea, que não podíamos invocar o Instituto da Mutação Constitucional para, de certa forma, agredir o princípio da separação dos poderes, mas fui vencido e ficou muito claro que quando o Supremo Tribunal Federal se pronuncia sobre uma questão de constitucionalidade, quer numa ação direta, quer no controle difuso, o papel do Senado é meramente o papel de dar publicidade à nossa decisão. Portanto, senhor presidente, todas as questões foram muito debatidas. Eu, então, peço vênia à ministra Carmen Lúcia para não conhecer os embargos declaratórios dos Amicus Curiae e rejeitá-los, todos eles, por entender que não ficou restando nenhum aspecto controvertido no julgamento. É como voto, senhor presidente. Obrigada, ministro Lewandowski. Então, eu proclamo o resultado, né, no sentido decisão... Com a palavra, a excelentíssima ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. No sentido do não conhecimento... Na pauta, julgamento conjunto a DPF 109 e a DIS 3356 e outras, embargos de declaração. Do ministro Luiz Edson Fachin, com relação ao conhecimento, né? E com relação então, a todos os embargos, os demais, eles são conhecidos, né? No caso, todos são... O plenário julga embargos contra os efeitos da proibição da exploração do amianto crisótila no país. E rejeitados, também por maioria, vencida em todos eles, em parte, a ministra Carmen Lúcia. Senhora presidente, eu fiquei vencido também no conhecimento. Intervém o ministro Luiz Fux. Vossa Excelência conheceria... Companhia. Certo, não deixou o ministro Fachin sozinho. Então, fica vencido também o ministro Luiz Fux quanto ao conhecimento, ao não conhecimento dos embargos interpostos pelos Amicus Curiae. E, ministro Gilmar, eu penso que Vossa Excelência deva lavrar o acórdão no caso da ministra Carmen Lúcia, porque Vossa Excelência apresentou o destaque e hoje apresentou em primeiro lugar e até fica mais rico ainda. Isso. Lavrará o acordo do ministro Gilmar com relação aos embargos nas ações relatadas pela ministra Carmen Lúcia. Nos meus, eu lavrarei o acordo, o ministro Luiz Edson Fachin lavrará na sua ADPF. Então, julgamento encerrado. Finalmente, um dia, chegamos. Nada como o tempo, né? Faltam 5 minutos para o nosso horário de intervalo. Eu tenho audiência, inclusive, nesse horário. Eu proponho que nós encerremos e tentemos retornar 5 minutos antes. Do horário do período regimental, que é
30 minutos.